Olá, minha gente, trazendo assuntos que esperamos sejam do interesse de todos e que serão comentados pelo nosso deputado Gerson Berger e pelo nosso amigo jornalista Pedro do Couto. Estamos aí mais uma vez e abordando já de início uma lei que eu acho assim de fundamental importância no nosso país, que é a famosa Lei Seca. O presidente do Detran, Fernando Avelino, declarou que já existem 350 bafômetros em funcionamento no estado do Rio de Janeiro e que ele entende são suficientes para atender a essa demanda, porque, afinal de contas, as pessoas continuam irresponsáveis e dirigindo alcoolizadas. E mais ainda, a gente se depara com situações muito estranhas. Vejam, por exemplo, eu até vou citar a antiga ditadura, quando se usava muito a carteirada. E foi exatamente isto que fez uma desembargadora esta semana, que se encerra, quando a sua cunhada foi parada no trânsito, pedido o teste do bafômetro, ao seu lado estava o marido alcoolizado e ela imediatamente ligou para a cunhada desembargadora que simplesmente impediu o teste do bafômetro, que na verdade não é obrigatório por lei, mas é uma questão moral. Ora, uma autoridade dar este exemplo, e pior, ela estava sem carteira de habilitação, Pedro e Gerson. Ô Tereza, o nome da desembargadora que criou todo esse celeuma chama-se Renata Cota. Ela que foi trazendo a carteira que a motorista não possuía no momento, e ela trouxe e criou o problema com os fiscais. Os fiscais disseram que estavam sendo constrangidos pela desembargadora. A desembargadora, pelo contrário, disse que os fiscais abusaram. E discutiu-se em torno de uma coisa tão simples. Quem erra tem que pagar pelo erro. Hoje, continua-se aquela velha história. Você sabe com quem está falando? Se julga porque tem um posto de proeminência de que é o rei ou a rainha. Tem direito a tudo. Nós temos que acabar com isso. Em relação ao presidente do Detran, ele falou que só 10% de pessoas que são pegas pelos fiscais se recusam a usar o bafômetro. Eu quero relembrar que no primeiro mandato de vereador, eu apresentei um projeto de lei criando o bafômetro. Agora, com a Lei Seca, ele foi muito bem introduzido. É uma forma de tentar reprimir a bebida quando se dirige, para evitar acidentes fatais. E os fiscais que carregam os bafômetros não devem ficar constrangidos contra aqueles que se dizem que são autoridades e que querem impedir que eles controlem as pessoas que bebem e dirigem carros. Devem cumprir rigorosamente as suas funções e punir quem erra. Para se ter uma ideia, morrem no Brasil 100 pessoas por dia de acidentes de trânsito nas estradas, nas ruas, nas avenidas, e ficam feridos mais de 400. E em 70% dos casos a causa é justamente o álcool. Um absurdo que tem que ser combatido, mas de forma frontal e intensa. Mas a gente está falando em impunidade e nós aqui no nosso programa sempre falamos e comentamos a questão do dinheiro público desviado por autoridades, principalmente através da corrupção, e que é enviado para paraísos fiscais. Esta semana nos aprontou uma surpresa. O Maluf, que tem uma conta, ou tinha uma conta na Alemanha, 5 milhões, teve este dinheiro bloqueado e que será enviado para os cofres públicos aqui no Brasil. Mas são 5 milhões, o Maluf parece que mandou para os paraísos fiscais mais de 300 milhões. O fato é que o exemplo tem que vir de cima. O Senado, por exemplo, que pagou indevidamente horas extras a seus funcionários, absolutamente não se preocupou em ter esse dinheiro de volta. Tereza, você tem absoluta razão. Essa volta de 5 milhões do bolo do dinheiro que ele tinha no exterior
é para calar a boca da opinião pública, como se tivesse dado soluções de problema. Em segundo lugar, eu quero criticar o presidente Sarney, do Senado, que ele podia, com uma simples assinatura, fazer voltar todo esse dinheiro que foi pago no recesso do Senado indevidamente. E ele não faz isso. Está calado. Em terceiro lugar, eu quero lembrar que o senador Java Vasconcelos disse que o PMDB tinha um grupo do G8 que estava envolvido em altos negócios e que agora aumentou para G20, interesses do grupo em fazer coisas que não são regulares. E essas acusações são graves e que deviam ser apurados para o bem da opinião pública. A justiça. Quem erra tem que pagar. Gerson, Tereza, esse caso Maluf atinge as raias do surrealismo, porque o Banco Alemão oferece a devolução da importância ao Brasil e o Maluf insiste em dizer que o dinheiro não é dele. Quer dizer, isto realmente é uma coisa que não tem sentido de maneira nenhuma. Caso do Senado também, francamente, pagar sessões extraordinárias no período de recesso em que não houve nem sessão ordinária, quanto mais sessões extraordinárias. Está certo, Gerson. O presidente Sarney tinha que exigir a devolução das importâncias recebidas. O patrimônio público vai embora assim. O desastre. Ô Pedro e Gerson, mas passando para um outro assunto e falando do nosso presidente Lula, ele sempre com suas metáforas, e agora quer mostrar que o Brasil é poderoso. Declarou que o nosso país não pode ser considerado um paizinho e por isso vai participar da arrecadação de 3 trilhões proposta pelos grandes países para recuperar a economia mundial. Agora, o curioso é que de uma canetada só, ele acabou com 1,2 bilhão que seria destinado à segurança, que na verdade é a questão mais vulnerável do nosso país, principalmente das grandes cidades. É a mesma importância que ele havia decidido que seria encaminhada para os estados e também para a construção de 8 presídios que abrigaria jovens e mulheres. Olha, se não houver uma grita geral dos governadores, eu não sei como é que vai ficar a coisa, porque o governo do nosso estado, Sérgio Cabral, possivelmente estava contando com essa verba federal para combater a violência, não é verdade? É horrível isso. E esta semana também nós tivemos uma alegria muito grande. Através da iniciativa do nosso deputado Gerson Berger, nós conseguimos a doação, ou melhor, ele conseguiu a doação de 2 vans. Uma para o lar de Frei Luiz, a nossa querida presidente do lar de Frei Luiz, que faz um trabalho tão lindo, Helena Gazola, recebeu a van com as crianças animadíssimas. E depois, no dia seguinte, na terça-feira, nós fomos ao Lar da Criança Israelita, num pré-Seder, e lá nós tivemos a alegria e a satisfação de entregar a van também conseguida, conquistada pelo nosso deputado Gerson Berger, e assistir e participar de um pré-Seder. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A comunidade judaica, em nome do programa, um feliz Peiser, Páscoa Judaica. E a você que nos assiste, uma excelente semana. No próximo domingo, às 12 horas, com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do nosso amigo jornalista Pedro do Couto, temos um encontro marcado aqui na CNT. Até lá.